Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, o nosso episódio de número 331 abordará o último capítulo do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título da lição é Jesus e Inimigos. Atualíssimo. Quem preparou o estudo para nós foi a Cláudia, auxiliada pela Suzy. Está muito interessante, né? Não vou dar spoiler, mas eu quero ressaltar aqui. Parece que foi ontem, gente, que a gente começou a análise desse livro Jesus e Atualidade, né? E a gente está chegando aqui ao fim. Tá? Não vou dar spoiler do que virá, vocês acompanhem as redes sociais aí, a gente vai divulgar, tá? Em breve, tá? Mas foi uma delícia, desafiante, é verdade, mas conseguimos juntos percorrer todas as lições de Joana de Ângeles, que nos convida a uma reflexão profunda, e hoje não vai ser diferente, né? Quem são os nossos inimigos e como lidar com estas questões daqui a pouquinho, tá? É bem verdade, né? E aqui não nos cansamos de ressaltar que a gente faz um grande esforço e te convida, porque a gente seleciona bibliografias complementares, a gente tem a nossa live, a gente tem mecanismos para facilitar a sua vida. Então, olha aí na descrição da plataforma onde você está nos ouvindo, a gente vai ter uma lista complementar, inclusive com um link de diversas lições de outros autores espirituais, das obras básicas, enfim. A gente faz de tudo para te incentivar e para facilitar para você o estudo mais aprofundado. Isso faz parte dos nossos objetivos, né? Esse convite constante e insistente, embora carinhoso, que a gente faz a você para estar conosco nessa busca maior. Tá? Então tem os links todos aí de várias outras bibliografias. Não deixe de conferir, não. E dentro desse esforço, a gente tem o nosso segundo momento, que é a live, que depois também vem para a plataforma de podcast, mas ao vivo é muito melhor, né? Onde a gente debate, aprofunda, pergunta, questiona, enfim, é estimulante a gente estar junto nesse esforço, e é esse o segundo convite que a gente faz, para a gente estar junto, para a gente crescer junto, né? Então, não deixa de estar lá ao vivo, é muito gostoso. Se não puder, não tem problema, fica gravado, você pode ouvir, você pode participar da mesma forma, e aí o convite para divulgar, para compartilhar os links, enfim, para se juntar a nós nesse esforço. Também não deixamos de passar em branco que ao final desse episódio, aí o convite à prece. Que delícia, né? A gente começa, então, no final, o nosso momento de prece aqui, com uma poesia, normalmente de Maria Dolores, sempre que possível, que eu adoro. E depois a gente convida a oração. Então fica com a gente até no final, porque vamos orar juntos, ok? E também a gente não pode deixar de fechar com o nosso convite, que nasce lá do nosso coração para você. Vamos ouvir? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada a todos. Meu nome é Suzy, eu faço parte do Grupo Espírita Irmão Áureo. A Cláudia me convidou para nós fazermos o capítulo 20 do livro Jesus e Atualidade, né? Ele é psicografado pela Joana de Ângeles e ela é muito profunda nos ensinamentos dela, né? E o livro, esse capítulo, é intitulado Jesus e os Inimigos, que começa da seguinte maneira: o progresso tecnológico favorece o conforto, nivelando os homens em uma só faixa, produz uma igualdade desumanizadora. Essa desumanizadora é porque ela ignora as necessidades básicas das pessoas, porque trata as pessoas de uma maneira idêntica, ou seja, trata todo mundo igualzinho. Para o consumismo, que vê isso de uma maneira equivocada, acha que é um logro, um ganho para a sociedade, né? E assim, como efeito, né, desse progresso, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos que possui, dos eletrônicos, dos automóveis. Mas será?
O modismo, eles assolam, né? Eles devastam, né? Geram um comportamento mesmista, que seria assim, todo mundo igualzinho, todo mundo padronizado, quando os indivíduos vão imitando uns aos outros. Aquela casa tem as casas brasileiras, todas as casas brasileiras têm uma televisão, todas as casas brasileiras têm um air fry, por exemplo, né? Seria um exemplo assim, mais fácil. Mas a gente está falando também de posturas, né? Que todo mundo tem uma postura idêntica. E isso vai enfraquecer a nossa originalidade, impactando na nossa ética, impactando na família e na criatura, em nós mesmos como seres humanos, né? Reagindo a essa conduta, né, surgem pessoas, né, que vão ao contrário dessa onda, né? Eles são reativas a esse movimento, são os reacionários por protestos, né? Que eles de imediato eles são aceitos, né? Mas logo passa a novidade. Aí eu procurei a definição para a gente entender melhor. E a definição é o seguinte: a frase aponta que o comportamento reacionário por protestos, né, é aquele que rejeita as mudanças e deseja o retorno ao passado. Surge como uma reação barulhenta de protesto, que é interessante, é uma reação barulhenta, aos gritos, né? No início, essa postura chama atenção, ganha apoio rápido e é imitada por modismo, mas perde a força, ou seja, o próprio movimento em si vai perdendo a força. Mas tem um exemplo aqui, que é o caso dos ludistas. Isso aconteceu no século XIX, um fato real. Com a chegada das máquinas na Revolução Industrial a vapor e dos teares mecânicos, a produção têxtil mudou radicalmente. Aí teve um grupo de trabalhadores ingleses, liderado por Ned Ludd. Eles invadiam as fábricas à noite para destruir as máquinas amarteladas. Então, assim, eles eram contra as máquinas, queriam um movimento antigo, né? Ou seja, então nós estamos indo num caminho contrário à lei do progresso? Vamos pensando, né? E essa postura, né, reativa, elas muitas vezes escondem o complexo coletivo, né? Muitas vezes eu tenho dificuldades internas, medos internos, e isso atrai semelhantes, tanto no plano físico como no plano extrafísico, ou seja, no plano espiritual. Então, ao meu redor vão ficar essas pessoas, né? E isso gera instabilidade, indiferença, né? E assim, há modelos em todas as pessoas, todos os indivíduos, eles têm uma espécie de representante. Porém, esses representantes estão realmente preocupados com quem eles estão sendo modelos. Vamos supor, eu estou representando os desempregados, eu quero falar os gritos, os que são despejados, mas eu sei quem é aquela pessoa que eu estou representando, eu conheço pela sua história, o que ele espera do futuro, né? Porque é fácil falar, né? É fácil pregar. Então, assim, a gente sufocado por esses sentimentos, por essa falta de humanidade, a gente busca refúgio em certos partidos políticos, busca refúgio em clubes sociais. É como se alguém estivesse falando por mim. Eu falava assim, não falei para mim, me representa, né? E porque o homem, na verdade, ele quer continuar sendo o homem velho, porque eu já conheço esse homem velho que eu sou. Dá trabalho mudar. Olhar para as nossas sombras internas é difícil, né? E aí a gente permanece na multidão. A gente sofre, porque a nossa dor ela é só nossa. A nossa cruz é só nossa. Então, os nossos problemas, nós temos que carregá-los. E na maioria das vezes, nós somos aquela mesma multidão da era do Cristo, que estava lá vendo ele, não entendia direito o que era, agora hoje somos uma multidão, mas com outra roupagem, né? E assim nós vemos inimigos por toda parte. Olá a todos,
Como já disse a Suzy, sejamos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, que se realiza através deste podcast e também da live, onde complementamos o estudo e os comentários em torno da obra objeto de estudo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Suzy pela parceria e pelas reflexões importantes que trouxe para nós, relativas ao capítulo 20, intitulado Jesus e Inimigos. Suzy comenta a fala inicial de Joana, que nos mostra o cenário externo, ao qual aderimos ou reagimos, utilizando recursos de fuga para não encararmos as verdades essenciais sobre cada um de nós. Geralmente, ao ouvirmos a palavra inimigos, nossos olhos se voltam para fora e nossa mente voa àqueles acontecimentos onde nos sentimos ofendidos ou feridos por outrem, não raras vezes ressentindo a mágoa, a revolta, a dor. Mas Joana, nesse capítulo, nos convida a olhar para dentro, a empreendermos uma viagem na companhia de Jesus, que nos é apresentado na introdução desse livro como o terapeuta divino, aquele que desvela para nós a nossa intimidade, aquilo que muitas vezes não queremos ver, reconhecer em nós mesmos e que projetamos no outro, mas que é percebido e sentido pelo Mestre, que nos oferece luzes de entendimento e misericórdia a fim de trabalharmos tais questões. Resgatando a introdução do livro Jesus e Atualidade, Joana nos diz que, enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele, Jesus, ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial, amigo, afortunado pela humildade e pela segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Emmanuel, no livro Mais Perto, capítulo 17, ao comentar o capítulo 5 de Mateus, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, nos leva a refletir que, sem liberdade, é impossível avançar nas trilhas da evolução. Mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma. Seja onde seja e seja com o que for, deixa que a simpatia e a compreensão se te irradiem do ser. Em qualquer parte onde palpite a vida, eis que a vida, para crescer e aperfeiçoar-se, roga o alimento do amor, tanto quanto pede a presença da luz. É preciso avançar moralmente, conforme Joana vem nos ensinando no correr dessa obra, Jesus e Atualidade. E, ante qualquer assunto dentre os vários que trabalhamos aqui, antepor a coragem de responder com todo o bem que saibamos implementar, fazendo luz no próprio íntimo. Por isso mesmo, no decorrer do capítulo 20, Joana nos assevera que os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que as vitalizam com orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social. E mais uma vez, citando o terapeuta Jesus, nesse capítulo 20, Joana nos ensina, quanto aos inimigos íntimos, que Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Buscando mais uma vez a ajuda de Emmanuel, agora no livro Convivência, lição 7, intitulada Humanização, o benfeitor vem nos esclarecer que, eis porque, atingindo a própria humanização, a criatura deixa de conhecer adversários para encontrar unicamente irmãos em qualquer clima evolutivo. Esforcemo-nos assim ao máximo para entender acima de julgar, e pouco a pouco o conceito de inimigos se nos afastará da mente,
porquanto ainda mesmo nos companheiros que se empenham a ferir-nos, identificaremos candidatos ao remédio e à piedade, e por eles trabalharemos, a fim de que o bem os favoreça com a dedicação de quem se auxilia, auxiliando aos próprios irmãos. Para atingirmos essa humanização citada por Emmanuel, vai nos dizer Joana: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Emmanuel vai nos falar nessa mesma linha de raciocínio no livro Algo Mais, lição 25, intitulada Forças Contrárias. Por falar de inimigos, não nos refiramos neste momento a pessoas, e sim a forças contrárias. De modo geral, são correntes de pensamentos adversos que desabam sobre nós, retardando empreendimentos e vantagens que beneficiariam não somente a nós outros, mas igualmente a comunidade a que nos vinculamos. Conquanto a nossa confiança no bem e todo o nosso esforço em efetuá-lo, isso no mundo acontece. E acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, a quem o erro, por mais lastimável, serve de ensino. Aprendamos como se afasta a desarmonia, como na terra já se evita a varíola e a meningite. No caso das energias contrárias, temos no silêncio a vacina ideal. Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade, discórdia, lamentação ou desânimo, acendamos o sinal vermelho do não prossigas no espaço que medeia entre o cérebro e os lábios, ou entre o pensamento e as mãos, impedindo a palavra falada ou escrita inconveniente e destrutiva. E prossegue Emmanuel: qualquer pequenina cota de força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Essa tomada de sombra espiritual se revela claramente numa frase de queixa, num apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa ou em qualquer conceito-chave que nos induza para descaridade e perturbação. Recomenda Emmanuel: vigiemo-nos de espírito centralizado no bem de todos. Unicamente assim, o fio de nossa atenção persistirá ligado ao amor que desarma os adversários e nos faz livres, permanentemente livres das forças negativas, consideradas por influências do mal. Então é importante, pois, pensarmos que não devemos acalentar ou vitalizar esses inimigos íntimos, reportados por Joana e também comentados por Emmanuel também. E vamos aqui recorrer mais uma vez à ajuda do mentor espiritual Emmanuel, que no livro Através dos Tempos, lição 33, intitulada Inimigos que não devemos acalentar, nos adverte: defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas, contudo, a intolerância a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade, a enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Efetivamente, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. No entanto, o egoísmo a ocultar-se em teu peito por chacal intangível de ignorância e ferocidade é o inimigo temível que te arroja à frustração. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco.
Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Para concluir, é indubitável que os estudos desse livro, Jesus e Atualidade, nos proporcionou a possibilidade de um avanço nesse caminho de autoencontro, autorrespeito, auto-humanização, quando recebemos em nossa intimidade as luzes do Evangelho e nos permitimos a correção de rumos, a cura de nossas feridas morais, ao toque suave do terapeuta divino. É preciso prosseguir, tendo em Jesus o modelo e guia. Fiquemos então com as palavras finais de Joana ao final desse capítulo 20, que é um incentivo amoroso e firme para seguirmos adiante, orando e vigiando. Vai nos dizer a mentora: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-se em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Então, um grande abraço a todos, fiquem na paz do Mestre Jesus. Muita paz a todos. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Mensagem da Paz, de Maria Dolores. Às vezes cismas, coração amigo, como varar a treva, a cilada e o perigo, fazendo luz no próprio ser. Das perguntas que fiz, onde a aflição me encosta, deu-me a vida por única resposta: esquecer, esquecer. Perguntei à roseira, aberta em pétalas e cores, como aguentar espinhos produzindo flores por ofício e dever. Balançando a folhagem viridente, a roseira me disse simplesmente: esquecer, esquecer. Indaguei do diamante burilado, que lâmina lhe dera forma de bordado por estrela a esplender, e a pedra, recordando lágrima perdida, respondeu como quem louvasse o sofrimento e a vida: esquecer, esquecer. Inquirida mulher pela maternidade, como criar um filho e dá-lo à humanidade, amando intensamente, a chorar e a sofrer. Comentando o progresso e o mundo em novo brilho, ela disse, beijando as mãos do próprio filho: esquecer, esquecer. Desse modo também, alma fraterna e boa, se buscas elevar-te, esquece-te e abençoa, não fujas à lição se queres aprender. Serve e conquistarás o reino do amor puro, ouvindo a voz do céu, chamando-te ao futuro. Esquecer, esquecer. E assim, mestre amigo Jesus, ainda refletindo nas bênçãos e lições do Evangelho que tocam-nos profundamente, em pontos de deficiência
e fraqueza de nossa parte, pois lembramo-nos ao refletir nas lições quantos inimigos e adversários granjeamos em nosso caminho. Mas também nos lembramos, Jesus, do teu amor que não nos desampara e pelo profundo carinho com que nos aceitastes e nos aceitas, tal como somos e estamos. E é então, Jesus, que envoltos no teu amor, nos lembramos de Deus, todo misericórdia, além de justo e bom, convidando-nos através de toda a vida que nos cerca, para nos reerguermos, nos auto-perdoarmos e seguirmos adiante, pois, com certeza, encontraremos, tal como agora nestes momentos de oração, profunda luz e muito amor em nossos caminhos. Por isso, Jesus, que esses instantes de prece e reflexão possam nos reconfortar e nos buscar nova força em nossos corações para continuar caminhando e aprendendo, buscando-te, Jesus, a presença amiga, por modelo e guia ao nosso lado. Graças te damos pelo profundo amor com que nos envolve hoje e sempre. Que assim seja.